Olá, eu sou o professor Mikael e esse é um vídeo acerca do átomo, partículas e semelhanças atômicas. Até mais! Temos aqui a estrutura genérica de um átomo. No centro, o núcleo, com prótons de carga positiva e nêutrons de carga zero. Em torno do núcleo temos a eletrosfera, com os elétrons de carga negativa. A massa relativa entre essas partículas vai ser igual a 1 para prótons e nêutrons e 1 dividido por 1836 para os elétrons. Massa esta tão pequena que será considerada desprezível para efeitos de cálculo. Na representação de um elemento químico genérico, temos que ele é dado por uma letra maiúscula, como o exemplo do hidrogênio, ou uma letra maiúscula seguida por outra minúscula, como é o caso do hélio. A massa é representada no canto superior esquerdo, que dá aqui pela letra A, o número atômico, que é a letra Z, fica no canto inferior esquerdo, e a carga pode ficar aqui no canto superior direito. A massa é dada pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Como vimos, os elétrons não serão considerados, e o número atômico, que representa o elemento químico do qual estamos falando, é igual ao número de prótons. Então vejamos alguns exemplos. A massa vai estar aqui no canto superior esquerdo. Então, por caso do hidrogênio, a massa é igual a 1. O número atômico, que é igual ao número de prótons, fica no canto inferior esquerdo. Então, para o hidrogênio, também é 1. Para encontrar o número de nêutrons, podemos verificar o seguinte. Se a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, o número de nêutrons será igual à massa, e o número de prótons que está somando passa para o outro lado com a operação inversa, subtraindo. Então, o número de nêutrons será a massa menos o número de prótons, ficando 1 menos 1, que para o hidrogênio é 0. O número de elétrons, quando não tem carga aqui em cima, vai ser igual ao número de prótons. Isso porque os prótons possuem carga positiva e os elétrons carga negativa. Como o átomo num todo não tem carga, ele precisa ter quantidades iguais de prótons e elétrons. Como o hidrogênio tem um próton, portanto, ele terá um elétron. A massa do hélio aqui, como vimos, é 4. A massa do sódio aqui ficará 23. E a massa aqui do alumínio, 27. Número atômico é esse de baixo, então para o hélio é 2, que é igual ao número de prótons. Para o sódio é 11. E para o alumínio é igual a 13. O número de nêutrons, como vimos, basta subtrair a massa do número de nêutrons. Então para o hélio 4 menos 2 é igual a 2. Para o sódio 23 menos 11 é igual a 12. E para o alumínio 27 menos 13 é igual a 14. Como todos esses exemplos são exemplos de átomos neutros, ou seja, que não possuem carga, o número de elétrons para todos será igual ao número de prótons. Então, no caso do hélio, 2, no caso do sódio, 11, no caso do alumínio, 13. Vejamos agora alguns exemplos de átomos que possuem carga. A única coisa que vai mudar aqui é o número de elétrons. Todas as outras etapas seguem do mesmo modo. Então, a massa aqui do alumínio é 27, a massa do ferro 56, massa do nitrogênio 14, selênio 80 e flúor 19. Número atômico do alumínio 13, que é igual ao número de prótons. Para o ferro é 26, nitrogênio 7, selênio 34 e flúor 9. Número de nêutrons, basta subtrair 27 menos 13, 14. Para o ferro, 56 menos 26 é 30. 14 menos 7, 7. 80 menos 34, 46. E para o flúor, 19 menos 9 igual a 10. Agora vejamos o número de elétrons. Caso não houvesse a presença de carga, o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Como há a presença de carga, a gente precisa entender a seguinte relação. No caso do alumínio, como a carga é mais 3, eu preciso ter no final 3 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 13 prótons e eu preciso ter 3 prótons a mais, eu vou subtrair 3 e vou encontrar 10 elétrons. No caso do ferro, eu preciso ter 2 prótons a mais. Então, basta eu subtrair 2 aqui, que eu terei, no lugar de 26, 24 elétrons. Veja que eu estou subtraindo porque eu preciso ter prótons a mais e não elétrons. Agora, no caso da carga negativa, que é o nitrogênio, carga negativa 3 menos, neste caso eu preciso ter 3 elétrons a mais em relação à quantidade de prótons. E aí, neste caso, eu somo, vai ficar 7 mais 3, que é igual a 10. Uma dica para fins de uma prova que você tem que fazer numa velocidade maior, basta inverter o sinal. Então eu vou fazer aqui 13, como aqui está mais, 13 menos 3, terei 10 elétrons. Aqui eu vou fazer 26, como está mais, 26 menos 2, 24 elétrons. 7, como está menos 3, 7 mais 3, 10 elétrons. Aqui está menos, então eu vou somar.
34 mais 2, terei 36 elétrons. E 9, quando não tem número, é 1. 9 mais 1 terá 10 elétrons. Olhando agora o espectro geral aqui, podemos ver que o alumínio 3+, que o nitrogênio 3- e que o flúor-, todos esses possuem 10 elétrons. Ou seja, eles possuem uma característica em comum. E existe uma área da química que vai estudar isso, que é a área que vai estudar as semelhanças atômicas. Então a gente vai entender o seguinte: átomos com o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. Átomos com o mesmo número de prótons, isótopos, mesmo número de nêutrons, isótonos, e mesmo número de elétrons, isoeletrônicos. Como todos esses três aqui possuem o mesmo número de elétrons, podemos dizer que os três são átomos isoeletrônicos. Uma dica para você lembrar é que a massa é representada pela letra A, e o isóbaro é o único que tem a letra A no nome. Isótopo tem a letra P, que remete aos prótons, isótono tem a letra N, que remete aos nêutrons, e isoeletrônico tem a própria palavra elétron escrita. Outro detalhe que vale a pena destacar é que essa representação que vimos da massa no canto superior esquerdo e do número atômico no canto inferior esquerdo é conforme as regras da IUPAC. Porém, as tabelas periódicas nem sempre, para falar a verdade, quase nunca representam desta maneira. Se vermos estes exemplos, temos várias configurações diferentes para tabelas periódicas diferentes. Então, como eu identifico qual que é a massa e qual que é o número atômico? Bom, se a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, e o número de prótons é o número atômico, basta lembrar que a massa vai ser sempre maior. Então, para o caso aqui do Rutherfórdio, a massa é 267 e 104 é o número atômico.